Abra sua Bíblia em Mateus 8:18. Mateus 8:18. Amém? Ainda não, né? A maioria está falando amém, então. Vamos lá. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Vamos repetir esse último aqui, 22? Mas Jesus disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Amém, Senhor, aqui está a tua palavra. Deus, nessa hora eu quero pedir que o teu Espírito Santo tenha liberdade ao nosso meio. Que cada mente esteja cativa ao entendimento da tua palavra. Que o Espírito Santo revele de uma forma particular, bem particular, Senhor, dentro do coração de cada um, aquilo que o Senhor quer tratar em cima dessa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo coração nessa hora seja uma terra fértil, uma terra pronta a receber a tua palavra, para que essa semente possa germinar e dar muitos frutos, frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, o foco dessa ministração hoje é sepultar. O que é sepultar? Sepultar é enterrar, não é? Quando a gente sepulta algo, a gente enterra algo. É interessante porque sepultar, quando você enterra algo ou sepulta, ninguém fica lá, volta e olha, né, como é que está aquele ali que foi sepultado, né? Alguém já, infelizmente, né, as pessoas vão, partem, morrem e são sepultadas. Alguém já voltou lá no onde ela foi sepultada? Esqueci o nome agora. Cemitério. Não, mas tem um lugar certo. Tumba, isso. E ficou lá revirando? Não. Ninguém volta, a não ser que seja um louco, né? Satanista aí da vida que vai lá para fazer trabalho. Mas fora, uma pessoa normal não vai fazer isso. Sepultou, acabou. Enterrou, acabou. E nós, aqui a palavra do Senhor para nós, o que nós podemos trazer para nós nessa palavra sepultar? Aqui me chamou muita atenção, porque o Senhor fala, Jesus diz: siga-me, deixe que os mortos sepultem os mortos. Como assim um morto vai sepultar o outro? É um zumbi, vai vir, vai sepultar? Não, aquele que não está em Cristo está morto. Não tem a vida eterna. É um zumbi mesmo, literalmente. Então Jesus manda que ele sepulta aquele que já morreu. O corpo já morreu. E Jesus fala, para seguir ele, nós temos que deixar. Deixar as coisas passadas, as coisas mortas, as coisas que levam à morte. E nós precisamos sepultar algumas coisas na nossa vida para seguir Jesus. É engraçado, né, que para uma planta nascer, uma árvore, né? Vamos imaginar uma árvore, um pé de manga. Primeiro, ela foi uma semente, você concorda comigo? Foi uma semente. Ela teve que ser enterrada. E ela teve o tempo dela para ela germinar, brotar e os galhos crescer. A Bíblia nos compara como árvore. Que nós somos uma árvore frutífera plantada à beira do ribeiro. Mas para que nós tornamos essa árvore, primeiro, nós precisamos ser semente. Nós precisamos sepultar o velho. Precisamos deixar lá, abrir mão, enterrar, para que brotos novos venham, para que o novo de Deus surja na nossa vida, para que possamos viver as novidades que o Senhor tem para nós. O problema é que nós não temos deixado isso acontecer.
Um dia a gente está em Deus, a gente quer, a gente entrega no altar, mas outro dia a gente volta lá na terra e busca aquelas características que não nos deixa germinar. E uma das coisas que precisa acontecer para que essa semente, para esse velho eu morra e nunca mais ele venha ser um fantasma na sua vida, vamos dizer assim, ele venha novamente, você ter essas ações, você precisa ter uma convicção. Se você não quiser, porque eu vou ler vários versículos, eu gosto muito de caminhar pela Bíblia quando eu estou ministrando a palavra. E se você quiser só anotando e lendo as referências em casa, e meditar, né? Então você fique à vontade. Eu agora vou estar lendo João 15:16. João 15:16, que diz assim: Você não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar frutos, frutos que permaneçam, a fim que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Você tem convicção? Ou você tem dúvida que foi o Senhor que te escolheu? Que foi o Senhor que te chamou? Tem alguém aqui que realmente tenha dúvida? Ou você tem convicção que foi Deus que te chamou? Você tem ninguém, gente? Ninguém vai manifestar? Vocês têm convicção que foi Deus que te chamou? Você não é obra por acaso, não. Você foi escolhido de Deus para estar aqui até nessa noite, para ouvir essa palavra, para vir nesse culto. De alguma maneira, essa semente que vai cair no seu coração vai frutificar um dia. E você vai utilizá-la. Então você, nesse tempo, Deus te chamou, te escolheu. Ah, mas tem há 10 anos atrás, eu me converti há 10 não, meu Mateus tem 13, né? Eu nunca saio dos 10, sempre falo 10. Tem 13 anos que eu me converti. Então, Deus me chamou lá atrás. Pastora Cristina, há 32 anos. Mas foi Deus quem chamou. Foi Deus que escolheu. O problema é que vem o será. Será que foi Deus mesmo? E aí não deixa o velho morrer, porque a dúvida está no coração. E aí não vive as novidades de vida. Por quê? Porque eu tenho que me apaixonar por essa palavra. Deus me chamou. Deus me escolheu. Queridos, eu não me converti em uma igreja. Eu me converti dentro do hospital. Eu fui invadida por uma unção de gratidão dentro do hospital. Eu não lembro o nome do hospital. Qual era o nome do hospital? Hospital Belo Horizonte. Passei por um acidente. Ali fiquei 4 dias com o Mateus. E era para o Mateus ter algumas sequelas desse acidente, ou até mesmo morrido, mas o Senhor foi misericordioso e operou abundantemente ali naquela hora daquele acidente. E ali ele estava, né, eu estava com 3 meses na época, ele estava deitado no bercinho, tomando soro pela cabecinha, porque não achava a veia no bracinho. E ali na hora eu olhei para o Mateus e eu falei, Deus, o Senhor é muito bom. O Senhor não permitiu que acontecesse nada sério comigo. Eu achei que eu fosse ficar banguela, queridos, porque meus dentes bambearam tudo. Até isso Deus cuidou, porque eu estava sem cinta e eu fui meio que arremessada para a frente do carro. E o Mateus não teve nada, a não ser uns hematomas. E eu olhei para o Mateus ali, e ali eu falei assim, Senhor, o Senhor existe mesmo, o Senhor cuidou de mim, do meu filho. Quando eu sair daqui, eu vou para uma igreja. E eu procurei uma igreja e desde então, nunca mais eu me afastei da presença do Senhor. Então eu fui invadida com unção de gratidão. Eu falo que se eu tivesse convertido, gente, aqui em Memorial, com a pastora Cássia chorando, vocês teriam que me arrastar daqui, porque eu ia me acabar de chorar. Né? Porque eu sou muito chorona, porque ela prega assim, salvação de um jeito lindo, que me toca muito. Eu falo toda vez que ela prega, eu falo, Deus, de novo. Sempre de novo, né? Me escreve meu nome aí, Senhor, de novo. Porque ela traz uma unção de quebrantamento muito grande. E aí, quando eu fui para a igreja, saí do hospital, a gente, né, depois que recuperou, eu procurei uma igreja. E logo, eu me deparei com esse versículo. Gente, eu fiquei tão apaixonada, mas tão apaixonada com ele. Eu falei, Deus, não, então quer dizer que é o Senhor que está me escolhendo para caminhar com o Senhor.
Isso foi invadido com um amor muito grande. E através desse amor, de entender que Deus me escolheu, eu fui renunciando às coisas que me afastavam do Senhor. Aquilo que eu sabia que desagradava a Deus. Porque pelo amor, eu fui envolvida com essa atmosfera de amor do Senhor. Então você tem que entender que Deus, Ele te chamou para Ele. Você é separado para Ele. Você é escolhido para Ele. Então quando você faz alguma coisa que te afasta, Ele fica triste. Então seja totalmente ativado nesse amor de Deus. Porque quando você entende isso, você não quer fazer nada para desagradar o Pai. Porque um filho obediente, um filho que ama os seus pais de verdade, eles pensam assim, meu Deus, se eu fizer isso, meu pai vai ficar triste, minha mãe vai ficar triste. Não é isso, gente, que acontece na vida real, normal? Assim somos nós com o nosso Pai Celeste. Quando a gente entende que esse amor é tão grande, a gente não quer desagradar. Então, nessa noite, eu quero ministrar que você seja invadido com esse amor. Que você entenda que você não é uma obra do acaso. Que você não está aqui na igreja só para ocupar mais um banco. Você não é mais um para Deus. Você é um filho amado e escolhido. Ele conta com você nesse reino, nesse tempo, nessa estação. Amém? Então nós precisamos, e para viver isso, precisamos enterrar algumas coisas para dar novos brotos e viver o que está escrito em Jeremias 17:78. Que é, 17:7-8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O Senhor quer te fazer uma árvore frutífera, mas você precisa estar enraizado à beira do ribeiro. E qual que é o ribeiro? A palavra. Se você não tiver com as suas raízes enraizadas ao ribeiro, quando chegar o calor, as suas folhas não vão ficar verdes. É isso que está falando a palavra do Senhor. Quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca. Mas se você não tiver enraizado, nos dias da adversidade, você vai desfalecer. Você vai baixar a guarda, você vai retroceder. E o que tem Satanás tem hoje feito? Roubado o tempo. O tempo. Tempo hoje é a moeda mais preciosa. Porque o tempo não volta. Um minuto perdido perdeu, não volta. Satanás tem trago distrações inúmeras distrações. E a gente precisa repensar. E a gente precisa sepultar algumas coisas na nossa vida. Eu separei 3 coisas para que o Senhor ministrou no meu coração. Para que nós precisamos. Existem várias coisas. Por que essa palavra sepultar? Porque Deus um dia ministrou essa palavra ao meu coração. Um dia eu passei por uma ministração, eu não me recordo mais o tema exato da ministração. Mas na hora da oferta dessa ministração, não foi aqui na igreja não, foi num congresso, alguma coisa que eu estava. Na hora da oferta, o Senhor, Ele falou ao meu coração, você vai dar uma oferta para sepultar a miséria na sua família. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque o meu pai, gente, meu pai é aquele tipo que não é nem pão duro, é miserável mesmo. Quando ele é verdade, sim, é miserável. Meu pai, ele tem, por exemplo, a água, todo dia ele vai lá no relógio para saber quantos metros que gastou. É isso mesmo. Ele faz a compra do mês, ele compra a carne e ele divide. Se ele comprou carne para bife, hoje é ele e minha mãe, né? Então ele coloca tipo 3 bifes e coloca nos saquinhos. Não gosta muito de trocar de camisa para economizar sabão. Eles lavam roupa uma vez por mês na casa dos meus pais.
Isso é um espírito de miséria. E essa miséria, queridos, estava chegando na minha vida, atingindo a minha vida de forma de escassez. Né? Foi um período difícil que eu já compartilhei com a igreja. E o Senhor estava um dia, e eu vou ofertar, querido. E Deus me tocou muito forte, muito poderosamente nesse dia. Eu levantei, tudo que eu tinha na hora, eu peguei, e o Senhor falou comigo assim: sepulte a miséria hoje, sepulte a miséria. E eu fui com tanta fé e coloquei aquela oferta no altar. Eu falei: Deus, nunca mais esse espírito de miséria vai entrar dentro da minha casa, da minha família. Acaba em mim. Acaba em mim. Meus filhos não vão conhecer escassez. A partir de mim não haverá mais escassez. E eu sepultei esse espírito de miséria. Então a gente precisa sepultar algumas coisas na nossa vida para que o novo, igual 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já se passaram, e eis que fizeram nova todas as coisas. Tudo tem que surgir novo, mas para o novo vir, precisa sepultar o velho. Precisa deixar o velho. Novo e velho. Remenda uma roupa. Um tecido bem velho, surrado com um pedaço novo. Vai adiantar? Não vai não. Daí a pouco, onde está costurado, está tudo rasgando. Até a ciência. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então não tem como o velho andar com o novo. Ou a gente está no velho ou a gente está no novo. E eu separei duas coisas que nós precisamos como cristão enterrar na nossa vida. Medo, incredulidade e orgulho. O Espírito Santo vai falar outras coisas na sua vida. Como falou na minha, naquele dia específico. Né? Naquele dia ele falou miséria. Mas eu tenho certeza que ele vai falar alguma coisa na sua vida em especial. Então eu vou falar um pouquinho do medo. Porque nós cristãos precisamos sepultar o medo? Porque o medo, ele nos paralisa. O medo, ele pode ser irracional, que é sem lógica. É um medo que você começa a imaginar. Você começa a pensar ali, a imaginar coisas e você fica com medo. É um medo não real. Ou ele pode ser fundamentado, que é quando se alerta uma situação de perigo. Por exemplo, se nós chegarmos numa sacada de um prédio de 10 andares e olhar para baixo, é normal ter medo, não é verdade? É normal. O nosso cérebro vai mandar uma informação: peraí, perigo, perigo, perigo. Então, isso é um medo normal. O que não é normal é um medo paralisante. E o problema é que nós estamos vivendo numa sociedade onde que eu não sei quantos por cento, todo dia sai uma estatística de pessoas que estão entrando em depressão. Mas você sabe qual que é o primeiro passo para uma pessoa entrar em depressão? Ansiedade. A pessoa começa a ficar ansiosa. Ela começa a pensar, ela começa a ter medo, ela começa a duvidar. E a ansiedade, ela caminha para o medo. São passos. E o medo, ele caminha, ele evolui para a síndrome do pânico. Quantos cristãos que hoje estão com síndrome do pânico? Por causa do medo. E o medo, ele está associado à falta de fé, a não crer. E o inimigo, ele quer paralisar o povo de Deus. Queridos, é tão sério hoje em dia. Por exemplo, quando nós vamos orar na periferia, qual que é o primeiro sentimento que vem? Medo. O que eu vou encontrar lá? Pessoas armadas, pessoas ali, bandidos. Vai ter mesmo, porque eu já fui atendida, acho que eu já compartilhei com vocês, né? Que eu já fui atendida com alguém fazendo assim: o que você está caçando aqui? Eu falei: eu só vim chamar para o culto. Porque a outra igreja tinha um núcleo no, como é que chamava lá? Vila Pim. Vocês já viram como é que eu sou boa para nome, né? E aí, esse cara me atendeu assim, com um revólver. Queridos, eu parei de evangelizar naquele local? Não, eu não parei, eu só fui mais prudente. Eu tive que ser um pouco mais prudente, mas eu não parei. Então hoje no meio evangélico está assim: eu não vou visitar, eu não vou evangelizar, eu não vou orar. Medo de demônio, medo de situação, medo de tudo.
Sendo que Deus nos deu poder e autoridade para pisar em escorpião e serpente. O medo tem nos paralisado. E nós precisamos sepultar o medo, porque não tem como ser nova criatura e ser movido pelo medo. O medo vem para ser vencido. O medo é uma estratégia. Se você orou, dia 27 do mês passado, fui madrinha de casamento no Rio de Janeiro. Queridos, e tem hora que Deus coloca uma situação na vida da gente que é tratando com a gente. Mas é tratar. E se nós não nos alertarmos, ficar atento que é Deus tratando, a gente retrocede. Duas situações que Deus tratou comigo. Viajar de ônibus. Detesto viajar de ônibus. Não gosto. Na minha cabeça, a pessoa, o motorista está lá, eu não conheço, eu não sei da vida dele. Então, assim, eu não gosto. E outra situação, não, foram 3 ainda. Outra situação, à noite. O ônibus saiu 10h30 da noite, mais ou menos. Ou seja, a noite toda viajando, indo para o Rio de Janeiro, passando na Serra de Petrópolis. E, gente, eu viagem 3D. Eu fui lá na frente, naquela parte lá da frente, lá do ônibus, aquela janela lá em cima. Eu fiquei brincando que estava viajando 3D, porque tudo está tão perto, né? As árvores parecem estar no seu rosto, está tudo muito perto. E eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. Mas na hora que eu cheguei, gente, eu estava trêmula, gelada. A primeira coisa que eu fiz, eu orei em volta do ônibus. Todo em volta do ônibus. Ungi todos os pneus. Orei na frente, atrás. E depois fui até o motorista, gente. Sou cara de pau. Sou mesmo. E aí falei com ele assim, aqui, o senhor vai dirigir? Eu falei assim, deixa eu ungir o senhor, né? Para Deus abençoar a viagem, rapidinho. Me fiz rapidinho, peguei na mão dele, ele nem meio assim, ficou assim, já abençoou, pronto. Fui, entrei no ônibus e fui. E ali orando, espírito de oração, eu não dormi até 6 horas da manhã. Determinado momento, depois da primeira parada, o motorista, ele atropelou um cone, porque como os caminhões estavam parados, né? Foi exatamente naquele final de semana que todos os caminhões estavam parados. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se passou 3 carros por nós, pelo ônibus na rua, foi muito. Na estrada foi muito. Então a estrada estava livre. Glória a Deus, era só nós. E aí, ele atropelou um cone. Aí, de repente, ele fez assim com o carro. Na Serra de Petrópolis, ele deu uma freada muito brusca. Eu comecei, Senhor, envia anjo, mais anjo, porque o negócio aqui está tenso. Esses anjos aqui, Senhor, está fraquinho. Pode enviar mais, Senhor. Mas quando deu 6 horas da manhã, o Espírito Santo falou assim comigo, pode dormir agora. E realmente, ali, eu venci meu medo. Eu orei, eu intercedi, a gente foi, voltou, estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Venci o desafio do medo. Gente, o medo vem. Se eu declaro uma fé, eu tenho que vencer. Eu tenho que acreditar, eu acredito. Se eu acredito que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso favor, então vai ter anjo circulando o ônibus. Se eu acredito na unção com óleo, eu vou ungir o motorista e é o Espírito Santo que vai conduzir o ônibus. Então por que eu retrocedo? Falta de fé. Né? Vamos ler aqui o que fala em 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem é o amor? Deus. Se eu tenho medo, eu não estou sendo aperfeiçoado nele, eu não estou aprendendo com ele, eu não estou administrando bem a palavra. Então eu preciso enterrar o medo na minha vida. Você concorda comigo? Quem aqui concorda que precisa enterrar o medo na sua vida? Porque eu preciso enterrar o medo todos os dias quando ele vem. Quando ele tenta me invadir a minha alma. Quando ele tenta paralisar, eu falo, não, o Senhor é comigo. É o Senhor que me fortalece. É o Senhor que vai na minha frente. Porque em Isaías 41:10 diz assim, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, e eu o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Ele segura com a mão dele direita vitoriosa. Então o medo é uma artimanha do inimigo para te paralisar.
Então você tem que vencer, você tem que enterrar o medo. Outra coisa é o incredulidade. Porque a incredulidade é a falta de fé. E hoje os cristãos estão sendo invadidos pela falta de fé. A gente vai orar? Ah, mas será? Você ora? E aí depois, amém, né? Se for da vontade de Deus, Ele cura. Como assim? Você acabou de orar e declarar a vida de Deus ali. Se for da vontade de Deus, então você tem que acreditar. Tem que acreditar na palavra que está sendo ministrada. Tem que acreditar na palavra que está sendo liberada. E Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que Satanás tem colocado nos dias de hoje? Falta de fé. Porque se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. E eu não começo, eu não ajo. Eu fico paralisada. Eu retrocedo. Eu não acredito que meu familiar que ainda não conhece a Deus vai converter. Eu não acredito na cura. Eu não acredito na porta de emprego que vai ser aberta, mesmo que todos estão dizendo que agora não está tendo emprego. Então, a incredulidade é a falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Que o buscam. O Senhor lhe recompensa aqueles que acreditam nele. Em Mateus 13:58 diz assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Esse Mateus aqui, do 13, do 53 até o 58, fala que Jesus, ele estava voltando para a cidade dele. E quando ele chegou ali, as pessoas começaram a questionar, quem é ele? Ele era o filho do carpinteiro? Ele era o filho de Maria? Então, por causa desses questionamentos da incredulidade, Jesus fala, não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade. O que será que tem impedido de a nossa casa viver os milagres? Os questionamentos, os argumentos, a incredulidade. O será tem que sair da boca do cristão. Essa palavra tem que ser anulada, proibida. Será que vai dar certo? Será mesmo que se fizer uma oração vai resolver? Será que se eu jejuar? Será que Deus fala comigo? Eu não estou ouvindo a Deus. Será que Ele fala com os intercessores mesmo? Será que Ele mostra mesmo? Será que Ele deu uma direção? O será tem entrado na vida dos cristãos. Isso tem impedido de viver sinais, milagres, prodígios e maravilhas que Ele tem disponível para nós em 2018, nesse tempo, nessa estação, nessa igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, aonde você colocar as plantas dos pés. Os milagres que Jesus praticou são os mesmos que Ele vai praticar nos dias de hoje. Você precisa acreditar. Vou ler Apocalipse também 21:8, porque fala muito interessante da incredulidade. Está anotando aí, se vocês quiserem meditar em casa. Porque a palavra tem que ser meditada de noite. Lê Apocalipse 21:8. Se você não quiser ler, vou ler aqui agora. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no do lago de fogo, onde arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então, qual é o lugar dos incrédulos? Qual é o lugar, gente? Lago de fogo, né? Vocês falaram até com medo. Mas vamos repetir de novo, porque a sua alma precisa ouvir isso. Qual é o lugar dos incrédulos? Lago de fogo. Isso tem que estar na sua mente. Se eu for incrédula, eu vou para o lago de fogo. É a Bíblia que está falando. Então, se você está sem fé,
Peça ao Senhor, porque Ele te dá. Tudo que está faltando na nossa vida, o Senhor dá, inclusive fé, dons, talentos. E agora nós vamos falar sobre o orgulho. Ah, Jesus, o orgulho. Meu Deus. Existia um rei que foi consagrado com 16 anos. É o rei Uzias. Ele teve um reinado maravilhoso, grandioso. Ele levantou tantos soldados, ele fez tantos feitos naquela época. Mas o orgulho entrou. E com o orgulho procedeu a queda. E sabe como que Uzias terminou? Leproso. Numa casa de leproso no fim da sua vida. Queridos, o orgulho ele produz lepra. E o que é lepra na nossa vida nos dias de hoje? São pecados. São situações não confessadas. São situações que precisam ser tratadas por Deus. Provérbios 16, 8. Vamos ler aqui rapidinho, Provérbios 16, 8. 16, 18, desculpa. É 16, 5 que fala, né? O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Então, no 16, 5 fala que o Senhor ele detesta os orgulhosos e eles serão punidos. E no 18 fala assim, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Por que que o orgulho vem antes da destruição? Porque antes de uma destruição chegar na vida da pessoa, primeiro ela foi orgulhosa. O que acontece muito nos dias de hoje, por exemplo, como cristão? As pessoas, elas têm situações e de repente, ela está passando por um conflito muito grande interno. Ela está passando por uma situação, ela saiu, por exemplo, da prostituição ou da fornicação e ela não está conseguindo manter a santidade. Só que em vez dela procurar um líder, alguém, confessar, falar, expor, pedir ajuda, ela acha que ela dá conta. Isso é orgulho. Eu não vou falar para ninguém, não. Não vou, não. Eu dou conta. E quando vê, a pessoa já está caindo. Quantos líderes eclesiásticos caíram? Estou falando de pastores, grandes pastores, que caíram em prostituição, em adultério. Porque o pecado começou que em vez de procurar ajuda, em ter uma cobertura, alguém para falar, alguém para orar, ele não quis. Ele guardou. Porque ele se achou que era bom demais. Ele achou que ele dava conta de resolver sozinho. Em Tiago 4,6 diz, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe, Deus rejeita os orgulhosos. Então, olha para você ver, eu falei daqui a pouco, atrás, da depressão. Quanto cristão no dia de hoje com depressão? Você acha que isso é por acaso? É só o ativismo? Não é não. Porque ninguém mais está procurando um líder para se abrir. Quando a Bíblia fala, confessar as nossas culpas uns aos outros, seremos sarados, não é só pecado não, queridos. É aquilo que te angustia. É aquilo que tira sua paz. É aquilo que não te faz dormir bem. É aquilo que no meio da noite você acorda e não consegue mais voltar a dormir. Isso você também precisa confessar para que haja paz no seu coração. Se você não confessa e você acha que é bom o suficiente, o diabo ele achou uma porta para entrar, que é o orgulho. Eu passei por uma situação no início desse ano. Eu estava vivendo um conflito muito grande, interno. Muito grande mesmo, que estava tirando a minha paz. E aí o Senhor, eu falei, Deus, eu preciso resolver isso, mas como eu vou resolver? Senhor, o que eu faço? Eu não consigo. O Senhor não quer me falar, o Senhor não me responde. Ô Jesus! E aí o Espírito Santo só falou comigo assim, procura alguém para conversar. O Senhor, ele estava vendo qual era o meu nível de, se eu estava com uma pessoa orgulhosa ou não.
eu entendi isso. Porque eu poderia ter falado assim, imagina, eu vou procurar alguém para conversar e falar que eu estou tendo isso, a pessoa no mínimo vai rir de mim. Porque não era uma coisa grave, mas era uma coisa que estava tirando a minha paz. E aí, eu procurei, gente. Um dia no culto, eu estava orando, e de repente eu olho para o lado, pastora Salete, o Espírito Santo fala assim, conversa com ela. Eu falei assim, é verdade, Senhor, é pastora Salete, mulher centrada, que vai olhar para mim assim, vai ficar séria, não vai nem falar nada, é ela mesma, Senhor. E eu criei coragem, e eu conversei com ela, queridos. Foi tão bom, tão bom. E o mais interessante é que ela me fez uma pergunta. E essa uma pergunta, eu cheguei à conclusão daquilo, todo o conflito. Porque o conflito era... Vou contar para vocês, que eu sei que está todo mundo curioso. Conheço a cara de vocês, está todo mundo curioso. Que conflito que a pastora Ed estava vivendo. Então, queridos, os meus pais... Era assim, a família toda reunida lá em casa, congregava todo mundo na mesma igreja. Todos da mesma família, na mesma igreja, porque a gente converteu tudo na mesma época. Comecei a fazer célula e todos iam e beleza, converteu. Com a tragédia que aconteceu lá na outra igreja, lá com a situação toda, o Senhor me deu uma direção. Que era para mim ir para uma outra terra, para um outro povo. Que eu estava como uma... Engraçado que eu tive até uma visão, vocês acreditam? Uma visão como se fosse eu. Eu estava como um galho seco, mas que no tempo certo o Senhor iria florescer novamente o galho. Né? Graças a Deus que chegou o tempo já de florescer. Obrigado, Senhor. E aí, difícil, irmão. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. Pô. Você se sentir igual um galinho verde, tudo seco, não é fácil, não. Mas eu consegui passar por isso, graças a Deus. E aí, meu pai... e minha mãe ficava, você tem que congregar com a gente, você congrega lá naquela distância, e parará, e aquilo, eu já estava sentindo como se eu estivesse desonrando os meus pais. Eu estou assim, meu Deus, será que eu estou desonrando? Porque a Bíblia manda honrar pai e mãe para que os dias se prolonguem na terra. Senhor, estou desonrando os meus pais, meu Deus, que situação angustiante que eu estava vivendo. E aí o Senhor me deu a direção de conversar com a pastora Salete. E uma pergunta que ela me fez, por que você está no memorial? Assim, porque Deus mandou ir para uma terra distante. Então, por que você está se prendendo ao passado? É mesmo. E assim, esclareceu. Querido, se eu não tivesse conversado, talvez eu estava até hoje com essa angústia, ou talvez eu tinha até saído da igreja, porque o inimigo iria fazer de tudo para que eu não vivesse aquilo que Deus mandou eu viver. Para que eu não fosse fiel ao que Deus me mandou lá atrás. E aí Deus resolveu tanta situação, né, que hoje, graças a Deus, eles aceitaram, não toca mais no assunto. Deus também me deu uma ideia, hoje eu faço encontro de mães lá na igreja deles, mensal. É uma bênção, as mães estão gostando. E é uma maneira de eu estar perto deles, de sentirem que eu estou perto deles, né? E tudo se resolveu. Mas se eu tivesse sido orgulhosa, eu não sei o que teria acontecido. Então nós precisamos procurar ajuda, nós precisamos conversar. A pessoa orgulhosa, ela não pede perdão, não pede. O orgulhoso, ele sempre sabe tudo. Você já conversou com alguém que você vai falar com ela, ela não aceita? Ela sempre sabe mais do que você, às vezes sabe mesmo, mas às vezes não. Você está tentando explicar, você está tentando mostrar para ela uma situação e ela até se altera, né? Não para ouvir. São pessoas orgulhosas, né? E isso é um perigo. Porque o orgulhoso, o Senhor se opõe. Então nós precisamos enterrar na nossa vida o orgulho. Nós precisamos enterrar a incredulidade. Nós precisamos enterrar o medo. Para que nós possamos viver novidades de vida todos os dias. Porque não adianta você continuar com as situações velhas, o novo de Deus não vai vir na sua vida. Amém, queridos? Eu queria nessa hora... Cadê o Igor? Igor, coloca o louvor para mim, por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, fique à vontade. Se você quiser ajoelhar, quiser vir para o altar. Eu quero que você agora olhe para dentro de si. E fale, Senhor, eu tenho coisas, Senhor, que eu preciso enterrar. Às vezes nós precisamos nos esvaziar. Da religião
Estamos tão cheios. Às vezes você não precisa enterrar o medo, você já venceu o medo, você não é incrédulo, nem orgulhoso. Mas talvez você tenha que enterrar a tristeza. Às vezes você tem que enterrar o egoísmo. Talvez você tenha que enterrar a falta de perdão. Eu não sei o que é. Mas eu só sei que tem algo que nós precisamos enterrar. Como um dia eu precisei enterrar o espírito de miséria. E se Deus tocar no seu coração, faça igual eu fiz. Eu dei uma oferta. Senhor, eu selo, porque eu estou enterrando. Talvez você precise enterrar o velho homem todo. Você ainda está com a vida toda errada. Você olha para dentro de você e fala, meu Deus, eu não consigo andar, eu não consigo prosseguir. Medo. Quantas pessoas têm medo de falar? Tem medo de ir numa entrevista? Tem medo de não ser aceito? Tem medo das coisas dar errada? Oh, Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, nós nessa noite queremos nos esvaziar, Senhor, de nós mesmos, para que o Senhor venha fazer de nós, Senhor, uma árvore frutífera, uma árvore que vai estar plantada junto ao ribeiro e vai dar frutos que permaneçam. Senhor, tira de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que é morte. Nós sabemos, Senhor, que para andar com o Senhor não podemos, Deus, estar presos ao passado. Era isso que Jesus falou com aquele homem. Você não pode ficar com o seu coração no passado. Deixe ele enterrar, deixe que enterre ele. Venha comigo que tenha vida. E é isso que o Senhor está falando com você nessa noite. Enterre seu passado. Enterre aquilo que te impede de seguir com o Senhor. Enterre o argumento. Quantos argumentos? Como a pastora Cristina falou, não tenho tempo. Não separa um tempo para o Senhor. Oh, Senhor, trabalha, Senhor, na nossa vida. Não tem outro caminho. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Fale com o Senhor com fé. Senhor, eu enterro hoje, nessa noite, tudo que me impede de caminhar. Oh, Senhor, move no meio do teu povo, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém, Deus. Pede o Senhor para te transformar. Essa letra desse louvor é tão linda, tão profunda. Peça ao Senhor para atrair o seu coração. Amém. Pode baixar.